Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contrária, nós nas suas ordenanças, qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós o cravando na cruz. Então tudo aquilo que era contrário a nós, ele tirou e cravou na cruz. Mas eles sobem lá na cruz e tiram de lá de novo e aplicam na igreja. Eles não entenderam isso ainda. Hebreus 8,12, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 8,12. E esse versículo agora, o que me diz? Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Deus, ele não se lembra mais de nossos pecados. Mas o pastor, ele lembra dos nossos pecados. O irmão, ele lembra dos nossos pecados. É nós que vamos arrancar, desenterrar os nossos pecados de novo. Cristo, ele lançou no lago de esquecimento, no mar de esquecimento, mas eles vão lá, os religiosos, e arrancam o pecado e aplicam na igreja de novo, porque tem que estar em pecado. Eles não vivem sem o pecado. Eles têm que viver no pecado. Mas aqui diz que ele não se lembra mais dos nossos pecados. Quem lembra do pecado é o homem. É o ser humano que vai lá e arranca lá da cruz os pecados e coloca sobre si os pecados de novo. Romanos 8,1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, se você crê em Deus e anda em Espírito e em verdade, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, crê em Cristo, não tem condenação sobre você. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós, porque nós mesmos não se justificamos diante de Deus. Nós fomos justificados por Cristo. Romanos 6,11, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, que está escrito aqui, Romanos 6,11, é para nós se considerarmos mortos para o pecado. Mas os religiosos, eles se consideram vivos para o pecado e mortos para Cristo. É o contrário, é o inverso. Eles inverteram tudo. Por isso eu deixei de alguns ministérios por causa disso, porque eles não entendem a palavra de Deus. Romanos 6,11, vamos repetir aqui. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. É para nós se considerar morto para o pecado. Mas os religiosos não, eles se consideram vivos para o pecado. Todo dia eles têm pecado. Todo dia tem pecado. E aqui a Bíblia diz que é para nós se considerar morto para o pecado e vivo para Cristo. Mas eles fazem tudo o contrário. Hebreus 10,17, jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Hebreus 10,17. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Jamais, nunca, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus, ele jamais vai se lembrar dos nossos pecados. Aí, irmãos, quer dizer então que eu posso sair por aí fazendo tudo que dá na cabeça? Não. Se você é de Cristo, você não vai fazer isso. Porque aí você vai ser um filho disciplinado, o açoite de Deus vai chegar para a tua vida. Então nós temos que entender o que a palavra de Deus, há uma liberdade em Cristo Jesus, ele nos libertou do pecado, mas
Os religiosos não entenderam isso, os teólogos, eles não ensinam isso, não explicam isso. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Deus, ele não vai se lembrar mais. Mas a religião diz que vai. Todo dia está em pecado. Todo dia tem que se arrepender dos pecados. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Levou ou deixou? 1 Pedro 2:24 diz que levou, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele levou ou ele deixou? Se ele deixou o pecado, então a morte dele não teve valor nenhum. Então ele mentiu. Quando nós dizemos que estamos em pecado, nós estamos dizendo que Cristo ele não levou, ele não fez nada, então é mentiroso. Então está dizendo que Cristo é mentiroso, porque se estamos dizendo que estamos em pecado, ele diz que levou sobre si os nossos pecados. Temos que entender o que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida. Tem gente que vive atormentado, crentes vivem atormentados porque não entenderam a palavra de Deus. Vivem no sofrimento, pagando preço, porque não entenderam a palavra de Deus. Estão há 20, 30 anos com a Bíblia embaixo do braço e não aprenderam a ler a Bíblia, não entenderam. Colossenses 1:14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quem que derramou sangue na cruz? Foi Cristo. Então nós temos a remissão pelo sangue de Cristo. O sangue dele nos purificou. A quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1:14. Está tudo aí na Bíblia, irmãos. Pega a tua Bíblia, estude, procure, marque os versículos, entenda a palavra de Deus, seja uma mente aberta para a palavra do Senhor. 1 João 3:5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Irmãos, com tantos versículos da Bíblia falando isso, e os pastores não entenderam isso, ou também não querem explicar isso para a igreja, porque isso liberta a mente do povo de Deus. Por isso eles não pregam, não falam. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, se ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, e como é que nós estamos ainda em pecado? Se nós falar que estamos em pecado, então esse versículo que ele falou é mentira. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é mentirosa. 1 Coríntios 15:56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a cachaça, é o cigarro, é o Satanás. 1 Coríntios 15:56, irmãos. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Era a lei que tinha a força do pecado, irmãos. Ela que fazia o povo pecar. Mas como não existe lei, porque Cristo ele nos libertou da lei, mas os cristãos não entenderam isso. Infelizmente não entenderam. Vivem aprisionados embaixo de um jugo pesado. Não entenderam que Jesus que falou que o jugo dele, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Não entenderam isso, irmãos. Mateus 26:28. Porque isto é meu sangue e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue, novamente nós estamos lendo que o sangue dele derramado por muitos para a remissão dos pecados. Foi para remir os pecados, para libertar do pecado. Mas os religiosos ainda não entenderam isso e ficam aí pregando pecado sobre a igreja do Senhor. Eles não acreditam na cruz de Cristo, não acreditam no feito da cruz.
porque eles estão dizendo que ainda tem pecado, então Cristo ele foi mentiroso. O sangue dele foi um sangue inválido, em vão, não adiantou de nada. Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir. O 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Deus, ele nos ama. Mas tem pregadores que estão pregando aí que Deus ele vai sentar a mão, que ele vai aniquilar, que ele vai matar. Se a Romanos 8:39 ele diz que ele nos ama e nada vai nos separar do amor dele que está em Cristo Jesus. Está aqui, ó, Romanos 8:38 e 39, irmãos. Infelizmente, muitos sofrem, irmãos, porque não entendem a palavra do Senhor. Carregam a Bíblia embaixo do braço e não entendem o que a Bíblia quer dizer, não sabem o que é a Bíblia. Cristo trouxe a liberdade, libertou do pecado, mas eles não entenderam até hoje, irmãos. 2000 anos olhando com a palavra embaixo do braço, andando desde o tempo de Jesus, e eles ainda não entenderam o que a Bíblia, não aprenderam a ler a Bíblia, ainda entenderam o que a Bíblia está dizendo sobre os seus filhos, e vivem no sofrimento, sofrendo, a qual eu também passei quase 30 anos, embaixo de um jugo, não entendia a palavra do Senhor, não lia a Bíblia, não entendia, achava que tudo que era falado na igreja se aplicava à minha vida, vivia sofrendo. Mas depois que eu comecei a estudar e entender a palavra do Senhor, comecei a descobrir que Cristo veio para me libertar de tudo isso, para ser livre, não para fazer coisa errada, mas sim para ser livre do jugo da escravidão, da lei, dessa religiosidade, porque são religiosos que não entenderam a palavra do Senhor. Então é difícil, irmãos, que eles entendam a palavra, eles não entendem. Eles estão em pecado, o pecado está na vida deles. Eles não entenderam que Cristo já levou, já cravou no madeiro, lá na cruz, os nossos pecados, nós somos libertos. Nós vivemos hoje em graça, vivemos num novo e vivo caminho, como a palavra do Senhor nos diz. Mas eles não entenderam, ainda vivem num sofrimento, pagando preço por não entender a palavra. E os religiosos, os doutores da lei, doutores em teologia, eles não ensinam essas coisas, não passam para a igreja, eles não querem explicar essas coisas e ficam aplicando nos irmãos essas coisas que estão em pecado, mas a Bíblia diz que nós estamos livres do pecado porque Cristo nos libertou. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a cada um. Procure analisar todos esses versículos aí. Volta o vídeo, assista novamente, procure entender a palavra do Senhor e você vai ter uma noite mais tranquila, vai dormir em paz com Deus, sabendo que você foi liberto, que Cristo está na tua vida, Ele está cuidando de você e jamais Ele vai imputar pecados sobre a tua vida. Então aí, próximos vídeos, vai ter novos vídeos aí, nós vamos estar comentando, falando da palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos. E Deus abençoe a todos que estão ouvindo esse vídeo.